Em algum momento da vida, quase todo idoso já se perguntou, mesmo que em silêncio, será que ainda tenho força? Essa dúvida, muitas vezes sutil, surge não apenas dos anos que se acumulam no calendário, mas de mensagens que ouvimos desde cedo, como se o envelhecimento fosse sinônimo de fraqueza, de fim, de impotência. A sociedade reforça esse pensamento o tempo todo. Propagandas que exaltam a juventude, notícias que associam idade à doença, olhares que tratam o idoso como alguém que precisa ser poupado, nunca desafiado. Mas o que poucos percebem é que essa dúvida, tão comum, pode esconder uma verdade poderosa. Muitos idosos estão muito mais fortes do que imaginam. Essa força não precisa se manifestar em músculos definidos ou resistência de atleta. Ela se mostra principalmente em gestos diários que passam despercebidos. A idosa que sobe os degraus da varanda com as sacolas do mercado nas mãos. O senhor que acorda cedo todos os dias para cuidar do jardim e ainda prepara o próprio café. A avó que carrega o neto no colo enquanto conta histórias de uma época que só ela conhece. São atos simples, mas profundamente significativos. O problema é que, acostumados a associar força ao que é visível e grandioso, muitos não reconhecem em si mesmos esses sinais de vitalidade. Na psicologia do envelhecimento, há um conceito poderoso chamado autopercepção funcional. Ele diz respeito à forma como a pessoa idosa enxerga sua própria capacidade de realizar atividades, e estudos mostram que essa percepção é tão ou mais importante do que a capacidade física real. Ou seja, um idoso que acredita que está fraco tende a agir como alguém fraco, mesmo que seu corpo ainda tenha bastante vigor. Por outro lado, quem acredita que pode continuar se movimentando, se exercitando e aprendendo, realmente consegue manter sua funcionalidade por muito mais tempo. A mente não só acompanha o corpo, ela o lidera. Esse é o ponto de virada. Quando a dúvida entra, ela pode contaminar a rotina e gerar um ciclo perigoso. A pessoa deixa de se mover, de tentar, de viver, por achar que não consegue mais. Isso leva à perda real de mobilidade, autoconfiança e até saúde mental. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. E tudo começa com a consciência. Entender que se você duvida da sua força, isso não significa que ela não existe. Significa apenas que ela está escondida atrás de camadas de crenças, medos e mensagens externas. Existem casos emblemáticos que comprovam isso. Em uma pesquisa conduzida pelo National Institute on Aging, um grupo de idosos com mais de 80 anos foi convidado a realizar testes físicos simples, como sentar e levantar da cadeira, caminhar por alguns metros ou segurar objetos de peso moderado. A maioria duvidava que conseguiria. Mas ao final dos testes, mais de 70% realizaram todas as tarefas com sucesso. Muitos choraram de emoção, não por causa da dificuldade, mas porque se redescobriram capazes. É aí que entra o conceito de força funcional. Diferente da força atlética ou estética, ela está relacionada à capacidade de realizar tarefas do cotidiano com autonomia e segurança. Não importa se você não consegue levantar 20 quilos na academia. Importa se você consegue tomar banho sozinho, preparar sua comida, sair para caminhar, brincar com os netos. A força funcional é o que dá dignidade, liberdade e esperança. E ela pode ser preservada, ou até recuperada, mesmo depois dos 70, 80 ou 90 anos. Outro aspecto fundamental é a paz-neuroplasticidade. Esse termo pode parecer técnico, mas é um dos maiores aliados de quem deseja envelhecer com saúde. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar, criar novas conexões e se fortalecer, mesmo com o avanço da idade. Em outras palavras, o cérebro continua maleável, como um músculo, mesmo nas décadas mais avançadas da vida. Isso significa que, você pode treinar sua mente para reconhecer sua força, reforçar hábitos saudáveis e até reverter a perda de confiança. Muitos idosos se surpreendem ao descobrir que a caminhada diária que fazem sem nem perceber, o hábito de levantar e arrumar a cama, a disposição para conversar com vizinhos ou se organizar para tomar os remédios corretamente, são indícios de uma força interna que ainda pulsa viva. E mais do que isso,
São pilares que sustentam o envelhecimento saudável. Mesmo que o corpo apresente limitações, o que é natural, o fato de ainda existir ação, vontade e presença é, por si só, prova de vigor. Por isso, se você já duvidou da sua força, respire fundo e olhe para si com mais generosidade. Relembre quantas vezes superou uma dor, levantou depois de uma queda, cuidou de alguém, organizou sua casa, fez planos ou sorriu mesmo nos dias difíceis. Tudo isso é força, e não há exame ou número que possa medir o tamanho real dessa potência. O mais impressionante é que, em muitos casos, essa redescoberta vem tarde, quando um médico se espanta com seus exames, quando um familiar elogia sua disposição, quando você percebe que ainda consegue fazer algo que achava impossível. Mas não precisa ser assim. Você pode reconhecer esses sinais agora, e não apenas quando for surpreendido. Pode parecer algo simples, automático até, mas o ato de se levantar da cama ou da poltrona sem apoio externo é um dos maiores indicativos de força funcional e independência na terceira idade. Não estamos falando de acrobacias, nem de feitos atléticos. Estamos falando da base da autonomia, da raiz da liberdade diária. Quando um idoso consegue, por conta própria, mover-se de uma posição de repouso para uma posição ereta, ele está demonstrando que seu corpo ainda possui algo fundamental: capacidade de resposta, equilíbrio muscular e controle neuromotor. Esse gesto, que muitos subestimam, envolve uma sinfonia silenciosa de sistemas corporais funcionando em harmonia. Os músculos das pernas e do abdômen são ativados, os tendões das articulações do quadril e dos joelhos se contraem, a medula envia comandos, o cérebro calcula o equilíbrio e os olhos se ajustam ao novo ângulo de visão. Tudo isso em segundos. É um dos movimentos mais completos e complexos do corpo, e é exatamente por isso que ele se torna um sinal tão claro de vitalidade. Pesquisas da Harvard Medical School demonstraram que a simples capacidade de se levantar sem apoio está diretamente associada à longevidade e à qualidade de vida. Um estudo envolvendo mais de 2.000 pessoas acima dos 65 anos revelou que aqueles que conseguiam se levantar de uma cadeira sem usar as mãos tinham menor risco de quedas, hospitalizações e perda funcional nos 5 anos seguintes. Isso porque o movimento exige não só força muscular, mas também coordenação, agilidade, equilíbrio e um bom funcionamento do sistema cardiovascular. Outro ponto relevante é o impacto psicológico e emocional dessa capacidade. Quando uma pessoa idosa percebe que ainda consegue se levantar sozinha, isso reforça sua autoestima e sensação de controle sobre a própria vida. O contrário também é verdadeiro. A primeira vez que alguém precisa de ajuda para se levantar pode ser acompanhada por sentimentos de fragilidade, dependência e até depressão. E muitas vezes, essa ajuda não é necessária por causa de uma doença, mas por falta de confiança, sedentarismo ou hábito de não se movimentar. É por isso que os profissionais de fisioterapia e gerontologia tratam o teste da cadeira como um dos mais reveladores para avaliar a saúde geral de um idoso. O teste é simples: sentar-se e levantar-se de uma cadeira com os braços cruzados no peito por 5 vezes seguidas. Parece pouco? Pois saiba que esse teste é usado no mundo inteiro como um preditivo de fragilidade, risco de quedas e até mortalidade. E se você consegue fazê-lo com segurança, parabéns. Seu corpo ainda carrega uma reserva impressionante de força e vitalidade. O segredo, para muitos, está em manter o hábito de se levantar por conta própria sempre que possível. Isso treina não apenas os músculos, mas o cérebro e o sistema de equilíbrio. Alguns idosos, ao perceberem certa dificuldade, acabam adotando cadeiras mais altas ou macias demais, que dificultam o impulso do quadril. Outros preferem pedir ajuda, por receio de uma tontura ou queda. Mas com supervisão e treino adequado, é possível recuperar e até melhorar essa capacidade com exercícios específicos que fortalecem pernas, glúteos e abdômen. É aqui que entra a importância do chamado core, o centro de força do corpo. O core não é apenas a barriga, como muitos pensam. Ele é um conjunto de músculos profundos que envolve a região abdominal, lombar, pelve e quadris. É o core que dá estabilidade ao corpo.
que sustenta a coluna e permite que você se levante com firmeza. E o mais surpreendente, esses músculos podem ser trabalhados mesmo com exercícios leves, feitos em casa, sem nenhum equipamento especial. Uma rotina simples de 10 minutos por dia pode transformar o modo como você se move e se sente. Há também o papel fundamental da mobilidade articular. Quando as articulações dos quadris e joelhos estão preservadas, o movimento de levantar se torna mais fluido. Já quando há rigidez, dor ou inflamação, o corpo precisa compensar com outros grupos musculares, o que pode gerar desequilíbrio e fadiga. Por isso, manter-se em movimento é a chave. Alongamentos suaves, caminhadas regulares e exercícios de baixo impacto, como pilates ou hidroginástica, ajudam a manter as articulações lubrificadas e funcionais. É importante lembrar, o envelhecimento não significa, obrigatoriamente, perda de função. O que causa essa perda, na maioria dos casos, é o desuso. O corpo foi feito para se mover, e quanto mais você se movimenta, mais ele responde com força, flexibilidade e resistência. Mesmo quem passou anos sem uma rotina ativa, pode retomar e sentir os benefícios em poucas semanas. Há inúmeros relatos de idosos com mais de 80 anos que voltaram a fazer atividades simples, como levantar-se sozinho após iniciar uma rotina de exercícios adaptados. Outro detalhe precioso: conseguir se levantar sozinho também está ligado à prevenção de quedas, uma das maiores causas de internação e perda de independência entre idosos. Quando os músculos das pernas estão fortes, a chance de tropeços e escorregões diminui drasticamente. E mais, caso ocorra uma queda, quem tem força funcional consegue se levantar sozinho ou, ao menos, se arrastar até um ponto seguro, o que pode ser decisivo em situações de emergência. Muitos idosos duvidam dessa capacidade por medo. Medo de cair, de sentir dor, de parecer fraco. Mas a maioria desses medos nasce da falta de informação e da ausência de prática. Por isso, este vídeo não é apenas um roteiro informativo, ele é um convite à experimentação. Experimente se levantar sozinho hoje, com calma, em um ambiente seguro, talvez com uma cadeira firme atrás de você. Sinta os músculos sendo ativados, o corpo respondendo, a mente se concentrando no movimento. É nesse momento que você percebe: a força está aí, dentro de você, mesmo que tenha sido esquecida por um tempo. E quanto mais você repetir, mais ela aparecerá. O corpo é como um velho amigo. Pode demorar para responder, mas nunca esquece o caminho de volta. Há uma história inspiradora de Dona Neide, de 84 anos, moradora de um vilarejo no sul do Brasil. Depois de uma cirurgia no joelho, passou meses dependendo da filha para levantar-se da cama. Um dia, determinada a recuperar sua independência, começou a fazer exercícios simples, sentando e levantando da cama várias vezes ao dia. Em poucas semanas, já conseguia caminhar até a varanda. 2 meses depois, voltou a fazer café sozinha todas as manhãs. Não foi mágica, foi com persistência, movimento e redescoberta da própria força. Se você ainda consegue se levantar sozinho da cama ou da cadeira, celebre. Se não consegue mais, saiba que isso não é um ponto final, mas um aviso amoroso do corpo dizendo: "Ei, ainda dá tempo, vamos voltar?" E se você já faz isso todos os dias, talvez sem nem perceber, este é um sinal de que o seu corpo ainda está forte, presente e lutando por você. Você já parou para pensar em como é fascinante lembrar de um aniversário sem olhar no calendário, ou recordar com detalhes o nome de uma vizinha que você não vê há anos, o rosto de um professor da infância, ou até mesmo o cheiro da comida feita por sua mãe? Esse tipo de memória, que aparece de forma espontânea, discreta e natural, é um dos maiores indicativos de que sua mente continua afiada, mesmo com o passar dos anos. E isso, meu amigo, minha amiga, é um dos sinais mais poderosos de que seu corpo e sua mente ainda estão em plena sintonia. Aos 70, 80 ou até 90 anos, manter a memória ativa é mais do que um privilégio. É um sinal de saúde cerebral, de vitalidade cognitiva e de que há circuitos neurais funcionando com vigor. Muitos idosos subestimam esse dom. Acham que, por esquecer onde colocaram os óculos, já estão ficando caducos, como dizem por aí. Mas isso é um equívoco. A verdade é que
Esquecimentos pontuais são normais em qualquer fase da vida. O que importa de verdade é a capacidade de lembrar fatos relevantes, se localizar no tempo e no espaço, manter uma conversa coerente e, principalmente, continuar aprendendo. E há ciência por trás disso. Pesquisas da Universidade de Stanford e da Universidade de Heidelberg confirmam que o cérebro continua criando novas conexões neurais mesmo após os 70 anos, especialmente quando está exposto a estímulos significativos, leitura, música, conversa, aprendizado de novas habilidades, jogos de lógica e até mesmo atividades manuais. O conceito é conhecido como neurogênese adulta, ou seja, a capacidade do cérebro maduro de se regenerar e se fortalecer. E sabe o que isso significa? Que você ainda tem poder de transformar a própria mente todos os dias. A memória não é um bloco de pedra que vai se desgastando com o tempo. Ela é como um jardim, precisa ser regada com boas conversas, boas leituras, boas histórias e até mesmo bons silêncios. Idosos que cultivam esse jardim, que se desafiam a lembrar, que contam histórias com detalhes, que se emocionam ao recordar, estão praticando, sem perceber, um tipo de ginástica cerebral tão eficiente quanto um treino físico. É esse treino diário que mantém a mente viva, ativa e conectada com o presente. Além disso, lembrar de datas, nomes e situações envolve um tipo especial de memória, a memória episódica. É ela que guarda nossos momentos de vida, com contexto emocional, visual, sensorial. E ela costuma ser preservada por muito tempo em pessoas saudáveis. Se você consegue lembrar onde estava quando conheceu seu cônjuge, ou como era o vestido que usou no batizado do neto, isso não é apenas nostalgia, é um indício de que seus circuitos de memória ainda estão funcionando com força. Outro ponto importante é que a boa memória, mesmo na terceira idade, está profundamente ligada à movimentação física. Isso mesmo, corpo e mente não funcionam separadamente. Caminhadas, danças, exercícios leves e até jardinagem aumentam a oxigenação do cérebro, favorecem a produção de neurotransmissores como dopamina e serotonina e reduzem o risco de doenças neurodegenerativas. O cérebro, afinal, é alimentado pelo corpo, e um corpo em movimento é um presente para a mente. Mas talvez o aspecto mais poderoso da memória seja a sua capacidade de criar identidade. Quando você se lembra de quem foi, do que viveu, dos caminhos que trilhou, você reafirma quem é. Idosos que se conectam com suas próprias histórias têm mais autoestima, mais clareza de valores e mais resiliência emocional. Eles sabem o que enfrentaram, o que superaram e o que ainda desejam viver. E essa clareza, esse sentimento de continuidade, é um escudo contra a perda de sentido e a depressão na velhice. Vale destacar que há diferenças importantes entre envelhecimento normal e declínio cognitivo patológico. No envelhecimento normal, é comum haver lapsos ocasionais, como esquecer uma palavra e depois lembrar, ou não se lembrar onde guardou algo. Já quando há demência ou outros quadros neurológicos, o esquecimento afeta a rotina diária de forma significativa e constante. Se você está assistindo a este vídeo, compreendendo as ideias, refletindo sobre si e recordando momentos, então, saiba que sua mente está trabalhando com potência e presença. Existem ainda formas práticas e prazerosas de manter essa mente afiada. Você pode experimentar jogos de palavras cruzadas, sudoku, quebra-cabeças, pode escrever memórias em um caderno, contar histórias para os netos, aprender uma nova receita, ouvir músicas antigas e tentar lembrar da letra. Até mesmo assistir a vídeos como este, que estimulam a reflexão e o autoconhecimento, é uma forma de exercitar o cérebro. E não se esqueça da importância do sono. Um dos maiores inimigos da memória é a privação de um descanso adequado. Durante o sono profundo, o cérebro consolida as memórias do dia, elimina toxinas e se reorganiza. Dormir bem é como passar um pano sobre a mente. Ela acorda mais clara, mais leve, mais preparada para reter informações. Por isso, uma boa noite de sono é um dos maiores aliados do idoso que quer manter sua mente jovem. Por fim,
Se você percebe que ainda se lembra de fatos importantes, se reconhece rostos, se tem vontade de aprender, se sente alegria ao contar uma história, então celebre. Você carrega dentro de si um cérebro que ainda pulsa, responde e se emociona. A mente afiada é um sinal claro de força, e você a carrega todos os dias, mesmo que às vezes duvide. Imagine a seguinte cena. Você está em casa, precisa trocar uma lâmpada ou alcançar algo em uma prateleira. Sobe no degrau, com calma, se apoia levemente e, sem perceber, sustenta o próprio corpo em um pé só por alguns segundos. Parece corriqueiro, não é? Mas o que poucos sabem é que esse gesto simples esconde um dos indicadores mais importantes da força vital na terceira idade, o equilíbrio corporal. Manter-se em pé com firmeza e confiança, ainda mais sobre uma única perna, é uma evidência poderosa de que o corpo, mesmo após décadas de uso, ainda responde com precisão, controle e vigor. Na prática clínica e nas pesquisas em gerontologia, a capacidade de manter o equilíbrio está diretamente associada à saúde muscular profunda, ao funcionamento neurológico fino e à integração sensorial plena, especialmente da visão, da audição e da propriocepção, a capacidade do corpo de perceber sua posição no espaço. Isso significa que, quando você sobe uma escada, caminha em linha reta, vira uma esquina ou permanece sobre um só pé para vestir uma calça, diversos sistemas estão se comunicando ao mesmo tempo para manter seu corpo estável. E se isso ainda acontece com você, é porque há força e saúde ativa pulsando por dentro. Pesquisas da Universidade de Tóquio e do King's College London mostram que o simples teste de equilíbrio em um pé só, por 10 segundos, pode ser um previsor de longevidade. Um estudo recente publicado no British Journal of Sports Medicine revelou que pessoas acima dos 70 anos, que conseguem permanecer em um pé por pelo menos 10 segundos sem apoio, têm menor risco de morte nos anos seguintes, mesmo quando outros fatores de saúde são considerados. O corpo que mantém o equilíbrio é um corpo que ainda está alerta, treinado e funcional. E há um detalhe que muitos desconhecem. O equilíbrio é uma habilidade treinável. Isso significa que ele não desaparece apenas com a idade, mas sim com o gentil desuso. Se você passa o dia todo sentado, se movimenta pouco e evita terrenos irregulares, escadas ou mudanças de posição bruscas, seu sistema vestibular, o centro do equilíbrio localizado no ouvido interno, vai se desacostumando. Mas se você desafia esse sistema com suavidade, com caminhadas, alongamentos, dança ou até yoga, ele responde, mesmo aos 80, 90 ou 100 anos. Os músculos mais envolvidos na manutenção do equilíbrio não são os grandes como os do bíceps ou peitoral, mas sim os chamados músculos estabilizadores, especialmente os do quadril, da panturrilha, do abdômen e da região lombar. Eles agem em conjunto para que o corpo permaneça ereto e estável, mesmo diante de pequenos desequilíbrios. E aqui está a beleza do envelhecimento ativo. Esses músculos ainda podem ser estimulados com movimentos simples, como ficar alguns segundos em um pé só enquanto escova os dentes, subir escadas devagar, caminhar sobre linhas no chão ou usar uma almofada instável para se desafiar com segurança. Outro aspecto fascinante do equilíbrio é sua relação com a confiança. Muitos idosos, mesmo fisicamente aptos, perdem o equilíbrio não por falta de força, mas por medo de cair. Esse medo gera tensão muscular, acelera o batimento cardíaco e interfere na coordenação motora. É o famoso ficar duro de medo. Quando o corpo está tenso, os movimentos perdem fluidez e o risco de desequilíbrio aumenta. Mas com orientação adequada, atividades supervisionadas e encorajamento progressivo, é possível resgatar essa autoconfiança e, com ela, a estabilidade do corpo. Casos reais ilustram bem esse ponto. Veja o exemplo do Sr. Aloísio, de 79 anos, que após uma queda simples ao escorregar no banheiro, passou a andar curvado, arrastando os pés, com receio de se desequilibrar novamente. Com incentivo da família, iniciou uma rotina de caminhadas leves com bastão, fisioterapia e exercícios de equilíbrio 3 vezes por semana. Em poucos meses,
voltou a subir e descer escadas com autonomia. E o mais importante, com segurança e orgulho. Quando perguntado sobre o que havia mudado, respondeu com um sorriso: recuperei minha coragem e, com ela, recuperei meu corpo. A conexão entre equilíbrio e saúde mental também é significativa. Pessoas com equilíbrio preservado costumam ter maior mobilidade, o que favorece a socialização, reduz o isolamento e melhora o humor. Além disso, o movimento confiante melhora a circulação, a oxigenação cerebral e até a qualidade do sono. Em resumo, manter-se firme sobre os próprios pés é uma forma de manter-se firme também nas próprias emoções. Vale lembrar que o equilíbrio também protege contra quedas, uma das principais causas de internação e perda de independência entre idosos. Uma queda não é apenas um evento físico. Ela pode representar uma virada negativa na vida de uma pessoa idosa, gerando medo, inatividade e até depressão. Por isso, investir no equilíbrio é investir em liberdade, dignidade e saúde duradoura. Se você hoje consegue subir degraus sem se apoiar nas paredes, colocar uma meia sem sentar, dançar sem medo ou simplesmente ficar em um pé só por alguns segundos, celebre. Isso é sinal de que seus músculos, seu cérebro e seu sistema sensorial ainda estão trabalhando juntos em harmonia. Isso é sinal de que seu corpo ainda responde, que você ainda está no comando, mesmo que às vezes se esqueça disso. E se você sente que perdeu parte desse equilíbrio, saiba que ele pode ser reconquistado. Com exercícios simples, práticas regulares e, acima de tudo, paciência e persistência, você pode se reequilibrar no corpo e na vida. Você já passou pela experiência de sair de uma consulta médica com um sorriso inesperado no rosto, porque os exames deram melhor do que o previsto? Aquela sensação de alívio misturada com surpresa, como se o próprio corpo tivesse provado que ainda tem fôlego, resistência e vontade de continuar. Pois saiba que isso é mais comum do que parece entre idosos ativos, e é sim um dos sinais mais claros de que no corpo ainda está forte, mesmo que você duvide. A ciência da longevidade moderna nos ensina que, muito mais do que a aparência física ou a idade escrita no RG, o que realmente importa são os marcadores internos de saúde: pressão arterial, colesterol, níveis de glicose, taxa de filtração dos rins, capacidade pulmonar, densidade óssea, função hepática. Todos esses números contam histórias silenciosas sobre o que está acontecendo dentro de você. E o mais interessante, há cada vez mais relatos de pessoas com 70, 80 e até 90 anos que apresentam exames incompatíveis com os de adultos de 40 ou 50. Esses dados surpreendentes não aparecem do nada. Eles são o reflexo acumulado de decisões diárias, rotinas bem cuidadas e, sobretudo, de um corpo que, apesar das cicatrizes do tempo, ainda responde aos estímulos certos. A medicina moderna reconhece que idosos que mantêm uma alimentação equilibrada, um nível mínimo de atividade física, sono regulado e laços sociais ativos conseguem preservar a saúde dos órgãos internos por décadas além do que se imaginava há 30 anos. Vamos pegar o exemplo da pressão arterial. Antigamente, era comum associar a terceira idade com hipertensão inevitável. Hoje sabemos que isso não é regra. Muitos idosos mantêm pressão normal, ou próxima disso, sem necessidade de altas doses de medicação, apenas com o controle do peso, redução de sal, hidratação adequada e caminhadas regulares. O mesmo vale para a glicemia. Idosos que mantêm uma dieta rica em vegetais, grãos integrais e proteínas magras frequentemente surpreendem com taxas excelentes, contrariando expectativas pessimistas. Os exames laboratoriais são como espelhos que não mentem. E eles têm revelado algo que a sabedoria popular já intuía: quem cuida do corpo com carinho, colhe saúde silenciosa. Muitas vezes, esses idosos não possuem físico de atleta, nem fazem dietas rígidas, mas têm constância. Não fumam, dormem cedo, evitam exageros e mantêm o movimento diário como filosofia de vida. E é essa constância que o corpo entende como amor e responde com vitalidade. Há um conceito moderno na medicina chamado idade biológica.
que representa a idade real do seu corpo, baseada em sua saúde e funcionamento interno, e que pode ser bem menor do que a idade cronológica. Em outras palavras, você pode ter 80 anos no papel, mas um corpo funcionando como o de alguém com 60. Isso não é fantasia. É realidade para milhares de pessoas ao redor do mundo que estão desafiando o tempo com estilo de vida saudável, mente ativa e hábitos protetores. E quando os médicos olham os exames e comentam: para sua idade está excelente, isso não deve ser interpretado como um elogio vazio. Deve ser compreendido como uma vitória concreta sobre o desgaste natural do tempo. É a prova de que seu corpo está sendo cuidado com respeito, que suas células estão respondendo bem, que seus órgãos ainda têm reserva funcional e, sobretudo, que há muito mais saúde aí dentro do que os olhos veem por fora. Outro ponto importante é que muitos idosos têm medo de fazer exames por receio do que podem encontrar. Esse medo, embora compreensível, muitas vezes impede o acompanhamento precoce de doenças que poderiam ser controladas facilmente. Mas o oposto também é verdadeiro. Há idosos que mantêm o hábito de fazer seus exames regularmente e, ao perceberem a melhora de indicadores como colesterol, triglicerídeos ou creatinina, ganham confiança, ânimo e até mudam a forma como se enxergam. Afinal, quem vê seus exames melhorando se sente melhor e age melhor. Vale também destacar a importância dos exames de imagem e rastreamento preventivo. Densitometria óssea, ecocardiograma, colonoscopia, mamografia, ultrassom abdominal, todos esses exames, quando realizados com orientação médica, ajudam a detectar alterações antes que se tornem problemas. E muitas vezes retornam com boas notícias. Tudo está estável, controlado, preservado. E isso também é força. Uma força interna, silenciosa, mas absolutamente real. Existem relatos inspiradores, como o da dona Eulália, de 87 anos, que todos os anos faz seu check-up completo. Recentemente, seus exames revelaram função renal perfeita, colesterol total equilibrado e densidade óssea acima da média para sua idade. Quando o médico lhe disse que seus ossos estavam duros igual pedra boa de construção, ela respondeu com bom humor: então ainda aguento muita obra por aí. Esse tipo de resultado não é um milagre. É o fruto da caminhada diária que ela faz há 20 anos, da água que bebe todos os dias, da comida caseira sem excesso de gordura, do hábito de dormir cedo e acordar com o cantar dos pássaros. Se você fez exames recentemente e os resultados vieram bons, não subestime. Esse é um sinal claro de que seu corpo ainda está forte, mesmo que você não sinta isso o tempo todo. E se os exames ainda não estão ideais, veja-os como bússola, não sentença. Eles mostram o caminho que pode ser ajustado, e não o destino final. O importante é saber que, em qualquer idade, sempre é possível melhorar um marcador, equilibrar uma função, reduzir um risco. O corpo humano tem uma capacidade de regeneração surpreendente. Basta que receba o estímulo certo. Poucos percebem, mas existe uma força poderosa escondida nas ações mais simples do dia a dia. Carregar as sacolas do mercado, varrer a casa, arrumar a cama, preparar o almoço, regar as plantas ou simplesmente caminhar algumas quadras até a farmácia. Tudo isso, quando feito de forma independente, representa algo muito maior do que mera rotina. É a prova concreta de que o corpo ainda é funcional, útil e forte. Para muitos, a noção de força está ligada a grandes feitos: levantar peso, correr maratonas, exibir músculos definidos. Mas no mundo real da longevidade saudável, a força mais importante é aquela que permite viver com autonomia. A ciência chama isso de força funcional, e ela é justamente a capacidade de realizar as atividades básicas e instrumentais da vida diária sem ajuda. E o mais impressionante, essa força está diretamente associada à qualidade de vida, à longevidade e à prevenção de doenças crônicas. Estudos realizados por centros de pesquisa em envelhecimento nos Estados Unidos, Japão e Europa confirmam que idosos que continuam ativos em tarefas domésticas apresentam melhores indicadores de saúde cardiovascular, menor risco de declínio cognitivo e mais anos de vida com independência preservada.
Isso acontece porque essas tarefas, aparentemente banais, mantêm o corpo em movimento, ativam músculos importantes, melhoram o equilíbrio, estimulam a circulação sanguínea e mantêm o cérebro engajado em sequências de ação, planejamento e foco. Vamos olhar de forma mais detalhada para a ação de carregar sacolas. Você sai do mercado, distribui o peso entre os dois braços, ajusta o ritmo da respiração e caminha até sua casa. Pode não parecer, mas nesse gesto seu corpo está ativando os músculos dos braços, das costas, do abdômen, das pernas e até do pescoço. Além disso, há um componente de coordenação e resistência, pois é preciso manter o esforço constante durante o trajeto. Em outras palavras, você está praticando um treino funcional real, sem precisar ir à academia. E se falarmos das caminhadas? Seja na ida à padaria, na volta do banco ou nos passeios com o neto, cada passo é um exercício de resistência cardiorrespiratória. A simples capacidade de andar por distâncias moderadas, sem sentir fadiga excessiva, indica que seu coração, seus pulmões e seus músculos ainda estão em sintonia e operando com eficiência. Muitos idosos conseguem andar por 30 a 40 minutos seguidos com leveza, e nem percebem que isso equivale a uma sessão de exercício aeróbico recomendada por médicos do mundo inteiro. Outro aspecto fascinante é a relação entre PIL, tarefas domésticas e saúde mental. Manter a casa organizada, cuidar da roupa, preparar refeições, todas essas atividades proporcionam um senso de controle, propósito e pertencimento. Em um mundo onde a velhice muitas vezes é associada à inutilidade, a capacidade de cuidar do próprio lar representa uma afirmação silenciosa de dignidade, e isso, por si só, já é uma forma de força. Veja o caso do Sr. Osmar, de 82 anos, viúvo há 5. Quando sua esposa faleceu, ele teve que aprender a cuidar da casa. No início, fazia tudo com dificuldade, sentindo-se inseguro. Mas com o tempo, passou a preparar suas refeições, lavar a própria roupa e manter a horta no quintal. Hoje diz que essas tarefas dão ritmo aos meus dias. Em seus exames, tudo está controlado. Pressão estável, glicemia equilibrada e uma disposição que surpreende o médico. Quando perguntam seu segredo, ele diz: "Eu me movo, todos os dias." É exatamente isso. O corpo envelhece sim, mas do movimento preserva. E quem se movimenta dentro de casa, mesmo que com tarefas simples, está mantendo o corpo acordado, ativo, desafiado. A força que se usa para estender um lençol é a mesma que protege seus ossos contra a osteoporose. A força que empurra um rodo no chão é a mesma que fortalece sua lombar. A resistência usada para preparar um almoço é a mesma que dá fôlego para subir uma escada. E mais, essas atividades fortalecem algo fundamental: a força de preensão, ou seja, a força das mãos e dos dedos. Essa força é considerada hoje um dos principais marcadores de saúde na terceira idade. Médicos do mundo todo estão medindo a força de aperto da mão como indicador de risco para doenças cardíacas, fragilidade e até mortalidade. E adivinhe, tarefas como torcer um pano, abrir potes, carregar objetos ou varrer o chão ajudam a manter essa força nas mãos de forma natural e contínua. É claro que nem todo mundo pode ou deve fazer todas as tarefas sozinho. É importante reconhecer limites e pedir ajuda quando necessário. Mas o ponto central aqui é: se você ainda faz com alguma frequência essas pequenas grandes ações do dia a dia, então sim, seu corpo ainda está forte. Ele está em movimento, ele está funcional, ele está servindo a sua vida, ao seu ritmo, às suas vontades. Mesmo que você precise de pausas, mesmo que tenha que fazer em etapas, mesmo que a velocidade tenha diminuído, se você consegue, ainda que com esforço, fazer o básico da sua rotina, saiba que você é uma pessoa forte. Não porque levanta peso, mas porque levanta a si mesmo todos os dias. Há uma força que não se mede em músculos, nem se vê nos exames de sangue. Ela aparece em um gesto leve, num sorriso espontâneo, na disposição para atender o telefone, dar risada com alguém querido, ou fazer um plano para a próxima semana, ou até mesmo para o ano que vem. Quando uma pessoa idosa ainda sente vontade de conversar, rir e imaginar o amanhã, isso revela algo imenso.
O coração ainda pulsa com esperança e a mente ainda se move com propósito. Essa energia não surge por acaso. Ela é o reflexo de uma vida interior ativa, de um corpo que ainda encontra motivação para se conectar com o mundo ao redor. Muitos acreditam que envelhecer é sinônimo de isolamento, silêncio e desistência. Mas isso é um mito ultrapassado. A ciência moderna, aliada aos relatos de milhares de idosos ao redor do mundo, mostra o oposto. As conexões humanas, o bom humor e o senso de propósito são fontes renováveis de vitalidade. E mantê-los vivos é, sim, um sinal evidente de força. Em diversos estudos internacionais sobre longevidade, um fator aparece constantemente entre os mais determinantes da saúde de quem vive bem após os 80 ou 90 anos: o engajamento social. Pessoas que mantêm vínculos com amigos, vizinhos, familiares e até com a comunidade apresentam menor risco de depressão, doenças cardiovasculares, declínio cognitivo e perda funcional. Isso porque a troca de afetos, o ato de rir, de contar histórias, de ouvir e ser ouvido, nutre o cérebro e o corpo com substâncias poderosas, como endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Esses neurotransmissores são verdadeiros remédios naturais que reduzem o estresse, aliviam a dor, melhoram o sono, fortalecem o sistema imunológico e aumentam a sensação de bem-estar. E o mais bonito, eles não precisam de receita médica. São ativados por um bom papo, uma gargalhada compartilhada, um plano de passeio, uma troca de mensagens com um neto ou até uma conversa despretensiosa com o padeiro na esquina. E se você ainda sente essa energia, se ainda se alegra com uma visita inesperada, se ainda faz questão de ligar para um velho amigo, se ainda sonha com uma viagem, um reencontro ou uma celebração futura, então saiba que seu corpo está cheio de vida, porque essa energia emocional, essa vontade de se conectar e planejar, não existe em um corpo cansado ou fraco. Ela é combustível da alma, mas também reflexo de um cérebro saudável, de um coração forte e de um organismo que ainda quer viver. E bem, não é raro encontrar idosos que, apesar de algumas limitações físicas, mantêm uma agenda mais ativa do que muitos jovens. Participam de rodas de conversa, grupos de leitura, encontros na praça, atividades na igreja ou em centros comunitários. Alguns aprendem novas tecnologias para falar por vídeo com filhos distantes. Outros escrevem cartas, publicam poesias, cuidam de animais, se organizam em grupos de WhatsApp, criam hortas coletivas. O que todos esses têm em comum? Eles não pararam de sonhar. E sonhar é um dos maiores sinais de que ainda há força interna sustentando a vida. Há também uma conexão direta entre humor e longevidade. Um estudo da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard demonstrou que pessoas com disposição para o riso, com bom senso de humor e atitude positiva diante da vida, vivem, em média, mais de 7 anos a mais do que seus pares com atitude mais pessimista. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas sim ter energia mental e emocional suficiente para enfrentá-las com leveza, criatividade e resiliência. Veja o exemplo da Dona Cleusa, de 91 anos. Todos os dias pela manhã liga o rádio, canta as músicas antigas enquanto prepara o café e faz questão de mandar um bom dia no grupo da família. Às quartas-feiras participa de um grupo de oração e troca receitas com as vizinhas. Uma vez por mês, organiza uma roda de conversa no quintal sobre lembranças da juventude. Quando perguntada sobre seu segredo, responde com serenidade: "Eu gosto de gente. E enquanto tiver gente por perto, tenho motivos para acordar." Essa capacidade de se alegrar com as pequenas coisas, de manter a fé na rotina, de esperar com entusiasmo uma visita, uma ligação ou uma novidade, é prova de que o corpo ainda está energizado pela força do espírito. E isso, mais do que qualquer número em exames, é um termômetro poderoso da saúde integral. É importante lembrar, o envelhecimento saudável não se resume ao corpo que se move, mas também à mente que imagina e ao coração que sente. Quando há desejo de compartilhar, de ouvir, de trocar e de sorrir, existe um campo fértil onde a saúde floresce todos os dias.
Se você ainda tem vontade de conversar, de rir e de fazer planos, celebre. Essa é uma energia rara e preciosa. E mesmo que alguns dias sejam difíceis, mesmo que haja solidão ou cansaço, sempre que esse desejo renasce, é a força da vida se manifestando dentro de você, provando que ainda há muito o que viver. No próximo e último sinal, vamos falar de algo ainda mais profundo: a capacidade de aprender, de se reinventar, de manter a curiosidade viva mesmo após décadas de existência. Porque talvez, no final das contas, a força mais surpreendente seja aquela que continua dizendo todos os dias: eu ainda quero entender o mundo. Há algo profundamente emocionante em encontrar alguém que, aos 70, 80 ou 90 anos, ainda se encanta com o novo. Que pergunta! Que quer entender como funcionam as coisas, que tenta algo pela primeira vez, que lê com atenção, ouve com interesse, aprende com humildade. Quando uma pessoa idosa manifesta curiosidade, esse é um dos sinais mais nobres de que a vida ainda pulsa com intensidade dentro dela. Porque o desejo de aprender e o ato de sonhar é o que mantém a alma jovem, mesmo que o corpo já carregue as marcas do tempo. A curiosidade é uma força motriz invisível. Ela move os olhos, estica os ouvidos, ativa o cérebro. Ela leva à leitura de um novo livro, ao uso de um celular moderno, à vontade de descobrir o nome de uma planta, à tentativa de entender como funciona a internet, ao aprendizado de uma nova receita ou à inscrição em uma oficina de artesanato. Pode parecer simples, mas por trás de cada ato de curiosidade existe um sistema neurológico vibrante, um cérebro que não desistiu de crescer. A ciência explica isso com um conceito fascinante: neuroplasticidade. O cérebro humano, mesmo na velhice, é capaz de criar novas conexões sinápticas, reorganizar circuitos, fortalecer habilidades cognitivas e até compensar perdas naturais por meio de caminhos alternativos. Em termos práticos, isso significa que o idoso pode, sim, aprender algo novo, desenvolver uma habilidade, recuperar memória, fortalecer raciocínio, ganhar foco e clareza, desde que estimulado de maneira adequada. Um estudo da Universidade da Califórnia demonstrou que idosos com mais de 75 anos, que participavam regularmente de atividades educativas, apresentaram melhor desempenho em testes cognitivos, menor risco de demência e maior qualidade de vida. Atividades como leitura, escrita, aprendizado de línguas, aulas de informática, cursos de história, participação em debates e até jogos como xadrez ou sudoku ativam áreas do cérebro ligadas à atenção, à linguagem, à memória e à criatividade. E mais, essas atividades melhoram o humor, aumentam a autoestima e reduzem o sentimento de inutilidade, tão comum na terceira idade. O simples ato de manter um diário, anotar ideias, escrever cartas ou planejar projetos é um exercício que fortalece a mente e aquece o coração. Quando você pensa no futuro, mesmo que seja o futuro de amanhã, e imagina algo novo, você está dizendo ao seu corpo: eu ainda tenho planos. E planos, sonhos, ideias e metas são talvez uma das maiores declarações de força que um ser humano pode fazer. Veja o caso do Sr. Benedito, de 88 anos. Viúvo, ex-professor, passou anos achando que sua contribuição para o mundo havia terminado. Um dia ganhou um celular moderno do neto e, com paciência, aprendeu a usar o WhatsApp. Logo começou a escrever mensagens filosóficas no grupo da família. Pouco tempo depois, com a ajuda da neta, criou um blog para contar suas memórias. Hoje tem milhares de leitores. Seus textos, cheios de sabedoria, tocam jovens e adultos. Quando perguntado sobre como se sente, ele diz: é como se eu tivesse aprendido a viver de novo. E isso, para mim, é força. Quando um idoso sente vontade de aprender, ele está, na verdade, dizendo: ainda vale a pena. E isso, por si só, é um milagre cotidiano. Porque é muito mais fácil desistir, parar, aceitar o tédio. Manter-se curioso exige energia, movimento, humildade, paciência e, principalmente, uma chama interna que ainda não se apagou. E essa chama, esse brilho nos olhos de quem quer saber mais, é um dos maiores indicadores de saúde integral. Outro aspecto fundamental
é que a curiosidade protege contra o isolamento emocional e o envelhecimento mental precoce. Quando você está aberto ao novo, você se conecta com gerações diferentes, com assuntos diversos, com ideias que desafiam as suas. Você sai do lugar mesmo sem sair de casa. E isso é saúde, porque quanto mais conexões você faz, com pessoas, com livros, com experiências, mais você ativa áreas do cérebro que combatem o esquecimento, a depressão e o medo. A força de quem aprende está na coragem de ser iniciante, mesmo depois de uma vida inteira de experiências. Está no gesto de perguntar sem vergonha, de rir dos próprios erros, de tentar de novo. Está no idoso que pega um pincel pela primeira vez para pintar, no senhor que aprende a usar o caixa eletrônico, na senhora que se matricula em um curso online, no avô que tenta acompanhar os passos de dança da neta. Esses são gestos de grandeza e de força. E se você ainda sente vontade de aprender, se ainda sonha em viajar, em conhecer, em entender melhor as coisas, então o seu corpo está mais vivo do que você imagina. Porque sonhar não é uma tarefa da juventude, é um direito da existência. E enquanto houver um sonho dentro de você, haverá um impulso vital que mantém o coração batendo com propósito. Envelhecer com curiosidade é um ato de resistência contra o esquecimento. É dizer ao tempo, eu continuo aqui, eu ainda quero saber mais. E quem continua querendo saber mais, continua crescendo, mesmo depois dos 80, dos 90 ou dos 100. Força, uma palavra tão usada, tão admirada, tão buscada. Passamos a vida inteira ouvindo falar sobre ela. Nos dizem que força é resistir, é suportar, é nunca cair. Mas ao longo do tempo, e especialmente na terceira idade, começamos a descobrir que a verdadeira força, e as não, mora nos braços, nem nas pernas. Ela vive no invisível, no gesto silencioso de quem escolhe seguir em frente todos os dias, apesar do peso dos anos, das perdas sofridas e das limitações que se impõem. A verdadeira força, afinal, é continuar se movendo quando o mundo espera que você pare. Movimento e propósito, esses são os dois pilares sobre os quais se sustenta a longevidade plena. Não importa quantos anos você tem, o que realmente importa é se você ainda se move, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, e se dentro de você ainda pulsa um motivo, ainda vibra um desejo, ainda existe uma razão para levantar da cama pela manhã. Porque não há força mais poderosa do que aquela que nasce de um propósito. Durante este vídeo, percorremos juntos os sinais silenciosos, porém profundos, de que seu corpo ainda é forte. Vimos que levantar-se sozinho, manter a mente ativa, equilibrar-se com firmeza, apresentar bons exames, realizar tarefas cotidianas, rir com vontade e sonhar com o futuro são, sim, formas legítimas e inquestionáveis de força. Mas agora, ao final dessa jornada, precisamos olhar com mais profundidade. E se a força que mais importa não estiver em nada disso, mas sim na sua capacidade de continuar com sentido? Estudos realizados em centros de longevidade pelo mundo mostram que pessoas que vivem mais e melhor são aquelas que mantêm um senso claro de propósito. Isso pode vir de muitas fontes: cuidar de alguém, manter uma rotina, cultivar um jardim, praticar uma fé, escrever um diário, participar de uma causa, proteger um animal, ensinar algo, aprender algo, ou simplesmente viver para ver o pôr do sol todos os dias. O propósito não precisa ser grandioso, mas precisa ser real. Precisa fazer o coração bater com significado. A força não está em não adoecer, está em levantar após a doença. Não está em não sentir dor, está em continuar sorrindo apesar dela. Não está em nunca se cansar, está em descansar com sabedoria e voltar, mesmo que devagar. A força de um idoso que segue caminhando, que troca palavras com um estranho, que acolhe um neto no colo, que segura sua bengala com dignidade e que olha para o espelho com aceitação. É uma força que o mundo inteiro deveria aplaudir de pé. E se ninguém te disse isso ultimamente, deixe que este vídeo te diga: você é mais forte do que pensa. Porque enquanto houver em você a vontade de levantar, de contribuir, de sorrir, de se cuidar, de sonhar, há mais força no seu corpo e na sua alma
do que em qualquer jovem que ainda não aprendeu o valor do tempo. Nos bastidores do envelhecimento, há uma dança silenciosa entre perdas e conquistas. Sim, você perdeu velocidade, perdeu talvez parte da audição, da visão, da flexibilidade, perdeu pessoas queridas, perdeu algumas certezas, mas também ganhou. Ganhou tempo interior. Ganhou calma, ganhou histórias, ganhou sabedoria, ganhou a consciência do que realmente importa. E isso ninguém pode tirar. Isso é força. Isso é ouro puro. Então, quando alguém te olhar com pena, com pressa, com desatenção, respire fundo. Lembre-se de tudo o que você viu, sentiu e enfrentou. E saiba que por trás de cada ruga existe uma trajetória que prova, todos os dias, que a força real não faz barulho. Ela só faz sentido. E agora que você conhece os 7 sinais de que seu corpo ainda está forte, talvez mais do que você imaginava, o que vai fazer com essa descoberta? Vai se esconder? Vai duvidar de novo? Ou vai levantar, respirar fundo e dizer para si mesmo: eu ainda estou aqui e ainda posso muito? Comente aqui embaixo, qual desses 7 sinais você mais se identificou? Sua experiência pode inspirar outros a reconhecerem sua própria força. E se quiser receber mais vídeos como esse, é só lhe curtir, se inscrever e ativar o sininho. Estamos juntos nessa jornada. Toda semana estamos aqui para lembrar que envelhecer não é enfraquecer. É evoluir com elegância, sabedoria e propósito.